Treinamento de corrida por meio da frequência cardíaca. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você, inscreva-se no canal, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos para que eles também possam ter acesso a esses conteúdos que eu posto por aqui. E é isso aí, chega de falação e bora pro vídeo. Primeira coisa, o que é a tal da frequência cardíaca? Mas antes de responder essa pergunta, você precisa entender que quando se fala de frequência cardíaca, já estamos basicamente citando o nosso coração, citando o sistema circulatório. Nosso coração que tem como principal objetivo bombear o sangue para os demais órgãos do organismo. Basicamente isso. E nesse ciclo, nesse bombeamento do sangue para os organismos, existem algumas fases. Duas fases do ciclo cardíaco conhecidas como diástole e sístole, ou sístole e diástole. A sístole é o momento em que o teu coração contrai e ejeta o sangue por meio dos vasos sanguíneos. E a diástole é o momento que o teu coração relaxa e recebe esse sangue de volta. Basicamente assim que funciona o processo. Então, a frequência cardíaca é os seus batimentos cardíacos por minuto. É quando o coração completa esse ciclo de sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Assim que funciona o processo, tá bom? Dos batimentos cardíacos. Mas você deve estar se perguntando, Patrick, o que eu quero saber com sístole, diástole? Não sei, é só uma introdução aqui para você conhecer brevemente, entender como funciona o processo dos batimentos cardíacos. Então, frequência cardíaca, batimentos cardíacos por minuto. Cada pessoa tem a sua frequência cardíaca em repouso e cada pessoa tem a sua frequência cardíaca máxima. Dois parâmetros importantes na hora de organizar os seus treinamentos para você que utiliza a frequência cardíaca como um parâmetro. Frequência cardíaca em repouso é basicamente os batimentos cardíacos por minuto quando você está em estado de repouso, estado de descanso. Frequência cardíaca máxima, como o nome diz, é todos os seus batimentos cardíacos máximos, em determinado exercício de altíssima intensidade. A frequência cardíaca máxima, basicamente, é um parâmetro, tá? Um parâmetro utilizado no treinamento. Por que eu estou falando isso? Porque você tendo a tua frequência cardíaca máxima, você vai ter as suas zonas de treinamentos, que estão ligadas à porcentagem e objetivo de cada sessão de treino, de cada treino, de cada capacidade que você vai trabalhar e desenvolver com os treinamentos. Por exemplo, tem um cálculo que é 220 menos a idade, tá? Que é o cálculo para você ter a sua zona de frequência cardíaca máxima, sua frequência cardíaca máxima. Aí você pega esse valor máximo e transforma isso em porcentagens, onde você vai ter suas zonas de treinamento. Bem simples, bem fácil. Só que essa, quando calculada por meio desse cálculo de 220 menos a idade, pode variar bastante, tanto para mais, tanto para menos. O exemplo sou eu, fiz o teste de ergospirometria e utilizei o frequencímetro, o monitor de frequência cardíaca, e no meu máximo, no meu VO2 máximo, na minha intensidade máxima que eu estava, eu cheguei a 175 batimentos cardíacos. Mas, pelo cálculo, o meu seria 193 batimentos cardíacos, o meu máximo, frequência cardíaca máxima. Então, veja que deu uma variada, veja que tem uma diferença. Então, tome cuidado na hora de fazer o cálculo 220 menos a idade, beleza? Essa é uma forma utilizada, mas recomendo que você faça um teste, seja ele de 12 minutos, 3 km, 1 milha, ou um teste de laboratório de ergospirometria, que é o teste de VO2 máximo, talvez você já tenha ouvido falar, e aí você vai utilizar o frequencímetro, o monitor cardíaco, que aí você vai ter um parâmetro mais exato, mais próximo, E também você pode pegar a sua frequência cardíaca, os seus batimentos cardíacos por meio manual, ou seja, utilizando os dedos indicadores e o dedo médio, tá? Você utiliza os dois dedos aqui, a ponta deles, e vai em alguns pontos específicos no teu corpo, onde você vai ter os pontos de artérias. Por exemplo, você tem a braquial, tá? Que você pode pegar os seus batimentos aqui. Aí você conta por determinado tempo, determinados segundos e multiplica, equivalente a 1 minuto. Por exemplo, se você pegar 15 segundos, você vai multiplicar por 4, vai acionar o relógio, contar aqui e depois multiplica quanto que deu 15 segundos, quanto batimentos em 15 segundos e multiplica por 4. É um cálculo básico, tá? Mas um cálculo bem legal para você pegar a sua frequência cardíaca
se você for fazer um exercício lá e quiser parar e pegar, ou se você quiser pegar em repouso. Mas o mais fácil e mais indicado é você utilizar um frequencímetro, beleza? Suponhamos que você fez o teste, que você fez os 12 minutos. E lá você teve os seus 100%, sua frequência cardíaca. Vamos contar, como é um teste indireto, podemos dizer que é frequência cardíaca máxima, eu ia dizer até submáxima, mas frequência cardíaca máxima, porque você vai estar utilizando o monitor, beleza. Você teve 190 batimentos cardíacos máximo, foi lá o teu pico máximo no teste, 190 batimentos cardíacos. O que você vai fazer com isso? Você vai pegar zonas de treinamento e você vai multiplicar de acordo com aquilo que você quer treinar. Se você quer treinar numa frequência mais baixa, um treino recuperativo, que se treina entre 60% e 65% da tua frequência, você multiplica 65% vezes o teu máximo. Aí você vai ter o dado ali, a frequência cardíaca máxima para aquele treinamento. Mas agora vem uma parte, vem um porém, vem um porquê, que eu não utilizo a frequência cardíaca nos meus treinamentos e também não prescrevo por meio da frequência cardíaca. Ela é um parâmetro muito legal, muito bacana e também bem utilizado para prescrição de treinamentos com pessoas que têm alguma patologia, hipertensão, entre outras possíveis patologias que necessitam desse parâmetro da frequência cardíaca. Mas no que se trata de corrida, de resultado, treinamento esportivo, enfim, performance em geral, existem outros parâmetros que, na minha opinião, e também alguns autores trazem isso, é mais aconselhável, porque a frequência cardíaca ela é um parâmetro muito variável, tá? Ela pode sofrer interferência tanto do meio interno, tanto do meio externo. Interno normalmente vem do externo, é o ambiente, o clima, temperatura, acontecimentos e vai para o ambiente interno, que é a questão do estresse, estresse mental, enfim, as coisas que acontecem principalmente na tua mente ou no teu organismo, alguma alteração ali, talvez com alguma inflamação, isso tudo contribui para a alteração da tua frequência cardíaca e também pressão arterial. Então, por isso que não gosto muito e não prescrevo por meio da frequência cardíaca, pelo fato de ser um parâmetro que pode sofrer alterações com pequenos detalhes, como eu falei, o clima, a temperatura e outros fatores. Por isso eu utilizo mais o teste dos minutos, tendo também a frequência cardíaca, mais o resultado em quilômetros por hora ou minutos por quilômetro, né? É um dado mais próximo, um dado mais eficiente, na minha opinião, e conforme vários atores trazem, né? Você faz o teste, pega aquele teste, divide lá, tem o teu pace, pega o teu pace e ali você consegue ter no teu pace ter zonas de treinamento ou por meio da escala de percepção de esforço, né? A percepção subjetiva de esforço, que é a escala de Borg, tá? Que você vai perceber o esforço que você está fazendo naquele exercício. Também é uma forma de prescrever o treinamento. É aquele famoso treino leve, moderado, demasiado leve, forte, moderado, forte. É basicamente isso. Então, as duas formas que eu mais prescrevo treinamento e indicaria você utilizar seria por meio do teste, utilizando o cálculo de minutos por quilômetro, a velocidade, né? A média, no caso, e a percepção subjetiva de esforço. E se você quiser, não estou dizendo que não utilize, mas se você quiser, utilize a frequência cardíaca. Mas eu não recomendo, por ser um parâmetro que pode variar muito, pode variar bastante, como eu citei alguns exemplos aqui. Então é basicamente isso que eu queria passar para você no vídeo de hoje, sobre frequência cardíaca, sobre um parâmetro que pode ser utilizado no treinamento, mas eu não recomendo, tá? De novo, não recomendo, tá? Mas não significa que você não pode utilizar. É a minha forma de trabalhar, a forma que eu acredito que dê mais certo é por meio de percepção subjetiva de esforço ou por meio de minutos por quilômetro. Mas, como existem vários parâmetros, você pode acrescentar a frequência cardíaca, mas não fique fissurado nos teus batimentos cardíacos, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!